Olá, tudo bem? O meu nome artístico é Zequinha Igreja e por trás deste nome gravei então este trabalho com 15 músicas sertanejas e mais um roteiro com 7 tópicos que falam de assuntos gerais, principalmente sobre as crianças necessitadas no Brasil e na África. E faço também uma crônica geral da nossa sociedade brasileira que inviabiliza a pobreza brasileira a se levantar e a sair desse marasmo que se encontra. Bom, eu vou apresentar aqui o resumo dos 7 tópicos que escrevi. O primeiro tópico que vou adiantar aos senhores é este: a fome das crianças no Brasil e na África, em que estes países não são assistidos pelos seus governantes. Digo no Brasil porque não sobra dinheiro, ou melhor, falta dinheiro nos cofres públicos para aplicar na pobreza, porque os políticos e outras classes sociais retiram todo o dinheiro com seus estratosféricos salários, que por isso não sobra dinheiro para a pobreza. Na África é sempre aquela mesma história já velha, que os senhores conhecem. São guerras e mais guerras pela ambição do poder. Então, na África, quem paga o pato são as crianças. Por isso é que o Médicos Sem Fronteiras sempre está lá se ferrando com a falta de verbas para cumprir a sua missão. Este é o resumo do primeiro tópico. Me aguardem mais adiante. O segundo tópico que vou adiantar um pouco aqui aos senhores é sobre as 3 classes brasileiras que o povo brasileiro acredita que são elas as culpadas pela pobreza no Brasil. E acredito mesmo que são elas as culpadas: a classe política, o judiciário brasileiro e as instituições religiosas que não estão inscritas na Bíblia. São estas 3 classes sociais que a população brasileira afirma que são elas as culpadas pela pobreza no Brasil. Este é o resumo do segundo tópico, que depois vou falar com mais amplitude. Já no terceiro tópico, que vou adiantar aqui um pouco aos senhores, é sobre aquele bordão popular que todo mundo conhece: tem que correr atrás e descobrir tudo. É o que eu faço sempre, normalmente, para se chegar à verdade verdadeira das coisas. No quarto tópico, eu falo das instituições religiosas que não estão inscritas na Bíblia e que são elas uma das 3 classes sociais brasileiras culpadas pela pobreza que existe no Brasil, em que Jesus Cristo, no capítulo 24, 28 de Mateus, afirma: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, e que Jesus Cristo reafirma que os cadáveres são as pessoas que frequentam estas instituições religiosas que não estão inscritas na Bíblia, e que os abutres são os pregadores destas instituições religiosas e que por este motivo estão sujeitas estas pessoas a perderem a salvação dos céus no dia do juízo final, se não se arrependerem a tempo. Digo, antes do fim do mundo, que está muito próximo mesmo a acontecer, porque também estas instituições religiosas é fonte inspiradora dos terroristas no mundo inteiro, com a história absurda em que eles culpam a intolerância religiosa pelas tragédias de mortes que praticam. No quinto tópico, me refiro às instituições religiosas judaicas de Israel, que também não estão inscritas na Bíblia, que podem ser comparadas a estas instituições religiosas brasileiras e que sofreram essas instituições judaicas a punição de Deus no passado e punição também agora no século XX da nossa era, com a morte de 6 milhões de judeus nas mãos de Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial de 1939 até 1945. Eu sei desta barbaridade da guerra porque na universidade onde me formei em engenharia civil, aprendi tudo isso nas ciências sociais
do currículo apresentado. O sexto tópico que apresento, eu falo que o governo brasileiro terá de controlar mesmo estas três classes sociais que são elas as culpadas, repito, pela pobreza no Brasil. O sétimo e último tópico que vou apresentar aqui, eu falo do primeiro medo ou perturbação psicológica que a população brasileira terá de enfrentar com temor, é de acontecer uma tragédia não só com nossas crianças brasileiras, mas também com as crianças africanas, porque Jesus Cristo não vai permitir as crianças de sofrerem tanto com a fome, porque passam no mundo inteiro, e vai acabar com o mundo muito breve mesmo. Pois ele já disse no primeiro século aos seus discípulos: não impeçais as crianças de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Em Mateus 19:14, os senhores irão encontrar essa passagem na Bíblia. Ele demonstrou que não gosta de dissensões contra as crianças, desavença e divergência. O segundo medo que a gente mais sente é este que a maioria das pessoas da população brasileira está mesmo sujeita. É o fato de correr o risco de perderem a salvação dos céus se as mesmas não conseguirem se afastar a tempo dessas instituições religiosas não inscritas na Bíblia, como se entende no texto bíblico.